Gálatas capítulo 6, a partir do versículo de número 12, vai ser a leitura desta mensagem. Você que conseguiu abrir, você que ainda não conseguiu, pode acompanhar comigo no telão. Gálatas capítulo 6, versículo de número 12, diz o seguinte: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Versículo 14: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos, os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Versículo 17 diz: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Próximo versículo: irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Eu quero compartilhar o que diz também nesse versículo 17, mas na versão NVT. E olha que o que diz nessa versão NVT, nova versão transformadora. O versículo 17 diz o seguinte: de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Amém? Não vai ser mais uma notícia mal que vai te abater, irmão. Não vai ser uma crise lá fora, uma turbulência lá fora, tudo que esteja acontecendo lá fora ou aqui dentro do nosso coração. Não é isso que vai nos paralisar, não mais. Porque nós podemos afirmar esse versículo 17 sobre as nossas vidas. Eu não vou mais me perturbar. Eu não vou mais me limitar, eu não vou mais sofrer por essas causas, porque eu trago em meu corpo cicatrizes, as marcas que comprovam que eu pertenço a Jesus Cristo. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar novamente. Pai, em nome de Jesus, nessa noite maravilhosa, nesse culto profético que o Senhor preparou sobre as nossas vidas, Pai, queremos ser marcados pelo Senhor. E nós queremos ser transformados nessa noite, Pai. Cada pessoa que se achegou nesse lugar, nesse ambiente simples, mas onde a glória do Senhor está sendo derramada, Pai, nesse ambiente. Pai, que nós vamos valorizar, assim como nós valorizamos o período da adoração, o período da ativação, o período da oferta, Pai, que não seja diferente nesse momento da Tua palavra, Jesus. Que o Senhor se revele a cada vida, a cada coração. Hoje não é um dia de questionamentos, mas é um dia de resposta, porque nós queremos sair desse lugar marcados pelo Senhor, Pai. Não aceitamos mais a depressão em nosso meio, não aceitamos mais o desânimo em nosso meio, não aceitamos mais famílias sendo destruídas e separadas, Pai, no nosso meio. Não mais, Jesus. Queremos ser marcados pelo Senhor, não pela dor, não pela tristeza, não pela necessidade, mas ser marcados pela alegria que vem do céu e invade as nossas vidas, porque a alegria é coisa séria no céu, e nós queremos ser alegres por servir ao Senhor, um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de aliança, um Deus que tem compromisso para com seus filhos. Que o Senhor se revele, Pai, nessa noite, e conforme a Tua palavra, o Senhor comprove, Pai, sobre cada um de nós, quando somos escolhidos e amados pelo Senhor. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar. Quero compartilhar com você o tema dessa ministração. É um tema muito simples e fala sobre marcas. Hoje nós vamos conversar sobre marcas. A vida tem deixado marcas em pessoas. Situações têm deixado marcas em nós. Decepções têm deixado marcas em nós. Dentro de relacionamentos, dentro da área profissional, dentro da área ministerial, tudo aquilo que está relacionado à nossa vida e à nossa expectativa, nós estamos sendo marcados de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E o tema dessa mensagem de hoje vai ser as marcas de um encontro. E eu quero te fazer já uma pergunta que eu fiz essa semana para algumas pessoas. De todos os encontros que você teve com Deus, qual foi aquele que mais te marcou? Qual foi a experiência mais marcante que deixou você em crise quando você se encontrou com Deus?
E Deus, quando eu estou falando da Trindade, seja com Deus Pai, seja com o próprio Jesus Cristo, ou através desse relacionamento e encontro que você teve com o Espírito Santo de Deus. Qual foi a experiência mais marcante? O que foi gerado no seu coração, na sua vida depois daquele encontro? E quando eu falo sobre encontro com Deus, eu não estou falando daquele final de semana onde nós nos retiramos como igreja, passamos 3 dias fora e depois voltamos naquela ativação, naquele momento maravilhoso. Não estou falando deste encontro. A pergunta sobre o encontro que eu estou fazendo é sobre um encontro diário. Um Deus que se apresenta e se revela a nós todos os dias. Esse é o encontro que nós precisamos valorizar. Nós até usamos uma frase que é clichê, mas é necessário nós falarmos. Que quando nós saímos daquele encontro, o verdadeiro encontro começa agora. E nós precisamos valorizar isso. E nós estamos sendo marcados dia após dia por tantas situações. Tantas coisas nós estamos carregando dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma. E estamos carregando marcas. E ao invés de ser uma marca positiva, tem sido uma marca negativa que tem me afastado de pessoas. Tem me afastado do verdadeiro evangelho. Tem me afastado de Jesus. E as marcas que eu realmente precisava valorizar, eu estou deixando de lado. E é sobre essas marcas que nós vamos conversar hoje. Nós vamos passear por 3 contextos da Bíblia, onde uma pessoa se encontra com Deus, e ali a vida dela é marcada. O segundo momento é uma pessoa que se encontra com Jesus, e ali a vida dessa pessoa também foi marcada. E o terceiro e último momento é um grupo de pessoas, não somente uma pessoa, mas um grupo de pessoas que se encontra com o Espírito Santo. E a vida dessas pessoas também foram marcadas. Só que esse texto de Gálatas capítulo 6 fala sobre onde Paulo ele derrama a sua alma nessa carta. Em cada capítulo nós vemos como Paulo ele fala e ele revela a importância de ter uma vida de redenção a Jesus. A importância do sacrifício, os efeitos da ressurreição que foi ministrado há uma semana atrás. Tudo isso nós encontramos nesse livro tão precioso, com poucos capítulos, mas que ensina muito. Chega nesse capítulo 6, a partir do versículo 12, Paulo então ele faz essa declaração falando, o que realmente importa não é quem foi circuncidado ou não, o que realmente importa é nós sermos uma nova criatura. Paulo ele menciona uma aliança antiga que Deus fez para com o seu povo através da circuncisão, onde era cortado ali aquela pele do órgão genital masculino, do prepúcio, e ali simbolizava uma aliança que Deus tinha para com o povo, simbolizava uma aliança que Deus tinha com a humanidade, com os seus filhos, com a sua criação. Os judeus tinham como cultura se orgulhar dessa marca. Só que então Paulo ele vem falar sobre a nova criação e a importância de servir Jesus. E se existe algo que nós precisamos nos gloriar, é na cruz de Cristo. E com o passar dos dias, o que as pessoas estão mais se afastando e menos pregando é sobre a cruz de Cristo. E a nossa vida, o nosso perdão que nós recebemos, não nos leva somente para o céu, mas primeiro nos direciona para a cruz. E lá nós nos encontramos com Deus, lá nós nos sentimos indignos sim, porque aquela cruz era minha, era sua. E ali, através do perdão, através da graça de Jesus, nós encontramos a salvação e nós somos marcados para sempre. Você não está servindo qualquer pessoa. Você está servindo um Deus que é completo em tudo. Só que o nosso primeiro encontro com Deus ele se apresentou de acordo com a nossa necessidade. Se naquele momento que foi tão marcante para você, você precisava de amor, o nosso Deus, ele se revelou como um Deus de amor. Se você precisa de cura, o nosso Deus vai se revelar como um Deus de cura. Eu preciso, Kaique, de uma libertação na minha alma. Deus ele vai se revelar como um Deus de libertação. Eu preciso de um milagre. Deus se revela como um Deus de milagre. Só que após esse envolvimento e esse encontro, Deus ele começa a te mostrar e revelar que ele é muito mais que apenas um milagre. Que ele vai muito além do que apenas um Deus de amor. Ele é um Deus completo. Ele é um Deus que sim, se apresenta de acordo com a nossa necessidade. Mas quando nós nos encontramos com Ele, nós entendemos que Deus ele vai muito além da nossa compreensão humana. E quais são as marcas que nós estamos carregando nos dias atuais? Hoje o que é mais falado é sobre a depressão, sobre crises, sobre a falta de perdão e a liberação e tantas situações acontecendo. E estamos carregando essas marcas, estamos sendo tatuados por essas marcas, sendo que deveria ser o contrário. As marcas da salvação, as marcas da promessa, as marcas da aliança deveriam estar tatuados na nossa vida.
E a marca, desde o Antigo Testamento, como no Novo Testamento, é algo muito importante. Se eu falar sobre refrigerante, qual é o refrigerante que você mais gosta? Qual é a primeira marca que você vai lembrar? Se falar sobre roupa, você tem as suas marcas preferidas. Você não vai querer andar de qualquer jeito. Você vai querer andar com as melhores marcas. Se falar de carro, as pessoas falam, toma cuidado com aquele carro, porque aquela marca lá vai dar trabalho. Estou mentindo? Porque a marca ela é importante até nas coisas do mundo. Só que imagina nas coisas espirituais, nas coisas que são de Deus. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. É isso que o Senhor quer de uma igreja gloriosa, da noiva dele. Uma noiva que seja marcada não por situações negativas, mas marcada por aquilo que produz vida em nós e não morte. E Paulo ele ensina isso através desse texto. Ele derrama a sua alma nesse capítulo 6 falando sobre nós entendemos a importância de ser uma nova criação. O batismo está chegando e são quando corações eles entendem a importância disso, falam, não, eu preciso me arrepender de tudo, eu preciso alinhar a minha vida, porque eu quero receber o reino de Deus no meu coração. Então a circuncisão era uma marca externa, só que irmão, agora o negócio ficou muito mais pessoal. Agora a aliança que Deus tem comigo e com você não é mais do lado de fora, agora é do lado de dentro. A nossa salvação não depende de terceiros, a gente precisa de pessoas sim, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos construindo. Me perdoe a expressão da palavra, mas se a nossa vida está de uma forma que nós não gostaríamos, foi porque em algum momento da nossa vida nós tomamos a decisão errada e nós construímos isso. E hoje estamos colhendo o fruto daquilo que nós decidimos lá atrás. Só que se hoje você está colhendo algo bom, irmão, foi porque lá atrás você despertou o quanto antes. Falou, Senhor, obrigado, porque eu não quero fazer nada na minha vida sem o direcionamento do Senhor. Então, a circuncisão, ela fala sobre essa aliança. E a Bíblia, ela é recheada de exemplos que mostram a aliança de Deus para com o povo, para com a sua criação. Estamos sendo marcados diariamente. A marca no Antigo Testamento era sinônimo de propriedade. Um dono, ele marcava os seus escravos, porque por onde os escravos dele fossem, poderiam ir em qualquer outro lugar. E se ele visse aquele marca, ele falava assim, aquele ali é meu. Da mesma forma, o Senhor Jesus quer nos marcar, não como escravo, mas como filhos. Alguém olhar a uma pessoa passando e falar assim, aquele ali eu estou vendo aquela marca. Ali não é a marca de derrotado não, ali é a marca do mais que vencedor. Ali é uma marca de uma pessoa que entendeu a importância do evangelho, não da religião, mas que tem buscado essa ativação diária. E é isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de nós. Existem pessoas que se orgulham de suas marcas. E existem pessoas que estão frustradas pelas marcas que carregam. Relacionamentos que não deram certo, projetos, investimentos, seja numa área acadêmica, profissional, em um relacionamento, e ela pega os seus sonhos, ela enterra os seus sonhos, ela tranca numa gaveta e depois joga a chave fora e ela abandona aquilo que Deus tinha, porque ela se apegou a uma experiência negativa, a uma marca negativa, só que o Senhor tem muito mais para mim e para você, irmão. E o primeiro momento que nós vamos conversar sobre a primeira marca que o Senhor ele quer promover em nós, é a marca da promessa, amém? A marca da promessa, você está debaixo da promessa de Deus, e a marca da promessa está totalmente relacionado à nossa identidade. Eu quero falar isso e eu vou repetir, pela manhã eu também falei, quer saber quem você é, irmão? É só você perguntar para Deus, Deus, quais são as minhas promessas? A sua promessa revela quem você é. Se existem pessoas que não sabem quem são, no mundo espiritual e no mundo físico, é porque ainda não entendeu qual é a sua promessa. Só que se você pedir o direcionamento de Deus, quando vir o dia mal, quando vir o momento do desânimo, você vai se lembrar das suas promessas. E as suas promessas vão te conectar a você, a sua verdadeira identidade. E você vai falar, Senhor, eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor tem para mim. Existem muitas pessoas que se encontram com Deus em um encontro casual. Existem pessoas que se encontram com Deus quando existe um encontro marcado. E existe também um outro tipo de encontro, quando a pessoa não está sensível à voz de Deus, e é aquele encontro forçado, onde Deus ele se apresenta, ele fala assim, ou eu me apresento ou eu perdo meu filho. E é o que tem acontecido, não é mais a busca dos homens por Deus, agora é Deus que está buscando o homem. Porque estamos nos afastando de Deus, a pandemia tentou nos afastar, tentou nos esfriar, num geral, na família, na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. E essa marca da promessa precisa estar tatuada na nossa vida para toda a eternidade, porque está totalmente relacionada a quem nós somos.
Então, Gênesis 32, do versículo 22 ao 31, diz o seguinte: naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me perguntam meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Amém? Olha somente até aí. Aqui nós estamos falando sobre a marca da promessa. Jacó estava indo de um lugar para o outro, e ele estava no vale do Jaboque, no val do Jaboque. E ele atravessando este lugar com a sua família, com os seus pertences, ele estava fugindo de algo, tentando fugir de uma realidade. E todas as vezes que nós fugimos da nossa vida, da nossa realidade, nós não superamos obstáculos. Nós fugimos dele, nos escondemos dele, mas não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos no nosso coração. Porque ele estava com medo, porque ele não só tinha traído o seu irmão, ele estava numa situação complicada, não só dentro da sua área familiar. E ele pega então todos os seus pertences, a sua família, e ele opta por um outro caminho. Só que diz que depois que ele atravessa tudo, seus pertences, sua família, sua esposa, seus filhos, fala que ele se encontra sozinho. Em algumas versões diz que ali aparece não um anjo, mas que aparece o anjo. Não é um, é o anjo. E fala que naquele momento ali, Jacó ele começa a lutar com esse anjo, e Jacó ele começa a lutar com Deus. E a luta, conforme o andamento daquela batalha, ele se agarra em Deus e ele fala: Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. É claro que no meio daquele processo eu entendo que Jacó ele percebeu que a vida dele precisava de uma transformação. Ele entendeu que ele precisava de um encontro. E então a decisão que ele tem dentro da sua alma é falar: eu não vou sair daqui enquanto eu não ser transformado. Eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para mim enquanto Ele não me tocar. E qual foi o desfecho desse episódio? A Bíblia diz que no meio dessa batalha, Deus então fere a coxa de Jacó, e ali ele foi marcado por Deus. E ali depois ele fala: a partir de hoje o seu nome não é mais Jacó, agora o seu nome é Israel. Deus muda o nome, Deus muda a identidade, porque ele estava sobre a marca da promessa. Ele entendeu a importância daquele encontro. E é claro que Deus depois pergunta para ele: qual é o seu nome? Mas irmão, pense comigo, será que Deus, sendo Deus, o anjo, não sabia quem era aquele homem? Se existe alguém que me conhece, se existe alguém que conhece você por completo, cada lugar, que muitas das vezes nós não compartilhamos com pessoas, mas só o Senhor sabe aquilo que nós estamos carregando, Ele conhece. Só que o Senhor estava dando uma prova, um teste para ele se olhar no espelho e olhar para a vida dele e falar assim: eu sou esse homem, eu sou Jacó, aquele que engana, aquele que mente, aquele que precisa mudar, aquele que precisa recalcular a rota, sou eu. E ali a vida dele foi transformada, porque ele estava sob a marca da promessa. Eu quero que você, irmão, daqui para frente você jamais se esqueça de cada promessa que o Senhor te fez. Não foi promessa que o homem fez, foi promessas que o próprio Senhor fez. Desde o dia que Ele te aceitou, e desde o dia que você aceitou, desde o dia que você entregou o seu coração, sendo que muito antes Ele entregou o próprio coração dele por nós, a vida dele por nós. E essa marca precisa estar evidente sobre as nossas vidas. O seu propósito pode estar escondido atrás da sua dor. Parece confuso isso, mas eu vou explicar. Deus fere Jacó, mas Ele marca Israel. Eu não sei se você entendeu isso. Deus ele fere Jacó, porque Ele queria marcar Israel. Passamos por situações onde parece que Deus está nos ferindo. Mas se Deus está ferindo é porque Ele quer mudança. Mas quando Deus marca é porque Ele quer te promover, amém? Amém? Você entendeu isso? Aleluia!
Eu olhando para esse texto, eu falei, Senhor, o Senhor está sendo injusto com esse homem. É claro que ele precisa de mudança. Quem não precisa? Quem não precisa de um encontro com o Senhor? E ali eu olhei, ele sai mancando daquele lugar, depois daquele encontro. Por que Deus está ferindo ele? Não é que Deus estava ferindo, Deus estava marcando a vida dele, a descendência dele, as 12 tribos de Israel, para que se tornasse sim o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que tem compromisso com os seus filhos, um Deus que tem compromisso com a sua nação. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E esse é um Deus que se revela por intermédio das suas promessas. Por isso ele foi marcado, irmão. Deus ele não quer te ferir, mas se você se sente ferido por Deus hoje, é porque Deus ele quer mudança de você. Mas se você se sente marcado, é porque Deus está te promovendo para um outro nível, um nível de crescimento, de dependência ainda maior nele e naquilo que ele tem sobre a sua vida, amém? Então quando Deus te fere é porque ele quer mudança. Agora quando ele te marca é porque ele quer promoção sobre você. É um novo nível, é um novo estágio, é um novo momento, e nós precisamos valorizar. Então, irmão, eu quero fazer esse apelo, não larga Deus não. Se agarra nele igual Jacó fez. Fala, Senhor, enquanto eu não for transformado, eu não vou largar do Senhor. E depois que eu ser transformado, eu não vou largar ainda mais. Amém? Abraça bem forte Deus, assim, fala, Deus, a minha vida depende do Senhor. Não existe vida fora do Senhor. Eu quero me apegar com o Senhor independente de pessoas. O meu relacionamento é eu e o Senhor. Agora ficou muito mais pessoal. Agora é eu e o Senhor. Não larga dele não, irmão. É um apelo que eu te faço. Não larga dele não. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós experimentamos tantas coisas lá fora, pensando que o mundo vai nos valorizar, e lá o nosso valor cai muito. Cai muito. Um exemplo básico que eu posso usar, da garrafinha de água. Eu falei pela manhã, se você vai num farol, quanto que custa uma garrafinha de água? Uns R$2 mais ou menos. Agora se você vai num restaurante top, vai num lugar bacana, quanto que é uma garrafinha de água? De 6 para cima, uns 10, eu vi até R$10. A mesma garrafinha de água, a mesma água, a mesma marca, mas com um valor muito maior. Por quê? O problema é água? O problema é água, irmão? Não. Sabe qual é o problema? É o lugar onde ela está. É a forma como ela está sendo valorizada. Sabe um lugar onde você é valorizado? Onde o seu valor aumenta? Não o seu preço, mas o seu valor é na presença de Deus. Porque aquele te ama, aquele cuida de você. Não sai desse lugar não, irmão. E eu não estou falando da igreja física, as 4 paredes, não. Eu estou falando da presença de Deus. Porque aquele que se encontra com Deus e aquele que pisa no Santo dos Santos, ele não consegue viver em outro lugar. Ele não consegue viver mais em outro lugar. Todas as vezes que ele tenta estar em algum lugar, o Espírito Santo, ele vai ali impulsionar, sai desse lugar, filho. E não é isso que eu tenho para você. Porque ele quer nos trazer para perto, porque nós estamos debaixo da promessa dele. E isso mostra qual é a nossa identidade. Então, irmão, não largue a Deus por nada. Amém? Segunda marca é a marca da salvação. Repita comigo. Marca da promessa e a marca da salvação. Amém? Eu vou ler João 3, do versículo 1 ao 10. Texto muito conhecido também. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou, digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas?
Nesse momento aqui, fala agora sobre o encontro de um homem, não mais com Deus, mas agora um encontro com o próprio Deus sendo Filho, Deus Filho, o próprio Jesus Cristo. E Nicodemos não era um homem qualquer. Essa marca da salvação era um grande ponto de interrogação que havia dentro do coração e da alma desse homem. Por mais que ele era doutor da lei, por mais que ele era um fariseu, por mais que ele fazia parte do Sinédrio, por mais que ele conhecia toda a Torá, as leis, os 10 mandamentos, a doutrina, ele conhecia tudo, irmão, que estava relacionado à religião. Ele estava cheio da religião, mas vazio da essência do verdadeiro evangelho. E ele então, dentro de um questionamento, ele busca se encontrar com Jesus e fala: esse Jesus tem algo diferente. Eu estou vendo que tudo aquilo que ele está fazendo, tudo que ele está sendo direcionado, cada milagre, cada cura, cada libertação, eu tenho certeza e convicção que é Deus que está com ele. Então, numa noite, ele procura Jesus. Talvez à noite, porque era um momento onde ele estaria mais à vontade para compartilhar, para abrir o seu coração e falar o que realmente estava machucando. Talvez foi à noite, porque como ele era um homem de destaque, um homem que exercia muita autoridade entre os demais, não queria se expor ao ponto de outras pessoas vendo ele conversar com Jesus. E é nesses momentos que nós vemos que, por mais que ele foi à noite, ele teve que deixar o ego de lado, o orgulho de lado, para buscar uma mudança e uma restauração. A marca da salvação, ela simboliza recomeço. E este homem precisava recomeçar. E Jesus olha para ele e fala assim: você é mestre em Israel, você é um homem que conhece tudo, mas você não está entendendo, não está compreendendo o que eu estou compartilhando com você. Eu não quero que você se escandalize, mas só vai conhecer o reino de Deus quem nascer da água e quem nascer do Espírito. Só vai conhecer o reino de Deus, só vai viver o reino de Deus quem nascer de novo. E um dos grandes questionamentos que eu fiz, que eu faço algumas perguntas para a Bíblia quando eu leio, é por que o Senhor não falou isso para Zaqueu? Por que Jesus não falou isso para Zaqueu? Zaqueu tinha tantos problemas. Nicodemos não era um homem mau, era um homem bom. Por que Jesus não falou isso para o ladrão na cruz? Que ele precisava nascer de novo? Por que Jesus não falou isso para a mulher samaritana naquele encontro ali sobre a água, a importância da água, falando sobre adoração? Por que Jesus fala isso para Nicodemos? Porque Nicodemos, ele tinha uma síndrome. A síndrome do tudo eu sei, tudo eu fiz, de tudo eu conheço. E o Senhor Jesus precisava quebrar isso na vida dele. E o nascer de novo é recomeçar da forma certa. Quantas vezes eu, Kaique, tentei recomeçar alguma área da minha vida com a mesma mentalidade de hoje, com as mesmas experiências de hoje, com os mesmos vícios de hoje, não vai funcionar. Não vai dar certo. Cada pessoa tem o seu recomeço particular com Deus. Eu estava falando pela manhã que o Rafa, ele é instrutor, né, de autoescola, e é como aquela pessoa que ela quer tirar a habilitação, só que ela já sabe dirigir. Durante as aulas ela começa a dirigir, ela consegue. Só que o instrutor fala assim, ó, sabe o que você está fazendo aí? Isso aí não é o correto. Você aprendeu isso em algum lugar, deve ser seu pai te ensinou, alguém te ensinou, mas isso aí não é a forma correta. Porque a pessoa já está presa a vícios, a manias, ela está acostumada com aquela situação. Então ela quer recomeçar da forma certa, só que ela não consegue. Aí vem o instrutor e fala assim, ó, ou você corrige isso, ou vão te barrar lá na frente. E da mesma forma, o Senhor Jesus, ele é o nosso instrutor hoje na nossa vida. Ele é aquele que quer conduzir. A própria palavra de Deus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Nicodemos se depara com a verdadeira verdade, o autor da verdade, o autor da vida. E ali Jesus, de uma forma até mesmo, não é grossa, mas falando palavras em amor diretas ao coração daquele homem, ele falou assim, ó, você precisa nascer de novo. E quando Jesus fala que só vai conhecer o reino de Deus quem nasce da água e do Espírito, o que Jesus está querendo dizer com isso? Sobre batismo? Sim. Mas não é somente sobre o batismo que Jesus está falando. O nascer na água e nascer no Espírito é sobre purificação e arrependimento. Jesus olha para aquele homem e fala assim, ó, por mais que você passou a sua vida inteira servindo a Deus, chegou um momento onde você precisa se arrepender e se purificar. Mesmo sendo bom, mesmo já servindo tantos anos, vai ser necessário você recomeçar da forma certa. Eu não sei, irmão, qual é a área que você precisa recomeçar hoje. Eu não sei. Queria muito poder saber
Queria muito que Deus me revelasse para me poder ajudar, só que eu sou limitado, o meu Deus não. O meu Deus não. Só que se existe uma área que você precisa recomeçar, irmão, a hora é agora. Não deixa para amanhã aquilo que Deus está pedindo para você hoje. Possivelmente durante essa ministração você está lembrando de tantas áreas da sua vida, tantas coisas que Deus começou a trabalhar, tantas situações que você prometeu que você ia mudar e você não mudou, que eu prometi que eu ia mudar e ainda não mudei. Aquilo que nós falamos da frente, amém, Senhor, eu creio, eu recebo, só que no íntimo eu falo, Senhor, eu não creio nada, eu não estou recebendo nada, essa é a verdade. E nós precisamos valorizar isso sobre as nossas vidas. Precisamos valorizar essas marcas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. A necessidade do novo nascimento mostra que nós precisamos nos afastar ao máximo, fazer de tudo para que o pecado não tome conta, não tenha força sobre as nossas vidas. A importância desse novo nascimento, só é salvo quem nasce de novo, irmão. Por mais que pareça escandalizar, mas existem pessoas que não têm certeza da sua salvação. Existem pessoas em nosso meio aqui hoje, infelizmente, que não sabem se vão para o céu. E assim como eu falei pela manhã, se nós não prepararmos a nossa vida, o nosso coração e alinharmos, nos posicionarmos, como que eu vou viver algo lá se eu não estou vivendo aqui? Como que eu vou viver a eternidade com Jesus se eu não estou conseguindo viver aqui? Sendo que isso que eu estou fazendo é um curso bem intensivo, no difícil, mas está nos preparando para a eternidade. Porque nós precisamos ser marcados por Deus. A marca da salvação gera recomeço em nós. Terceira e última marca. É uma marca muito especial, é uma marca que mostra o compromisso que Deus tem comigo e com você, que é a marca da aliança. Simboliza compromisso, simboliza a união, o amor. Esse momento que você tem de falar assim, não, eu sou compromissado com Deus. Da mesma forma como Deus tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança com Ele. E o texto que nós vamos compartilhar está em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Um texto muito conhecido, nós amamos esse texto, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Um texto clássico. Um texto onde nós olhamos e falamos, uau, eu quero isso para a minha vida. Só que só vive a marca da aliança quem valoriza a marca da promessa. Só valoriza a marca da promessa quem entende quem é em Cristo Jesus. Aí Deus te revela as promessas, Deus te revela a salvação, Ele mostra o recomeço e agora sim vem a aliança e o compromisso. É um pacote de Deus, porque no primeiro encontro foi Deus, foi um homem com Deus, o segundo foi um homem com Jesus e o terceiro um grupo de pessoas com o Espírito Santo. A Trindade se apresentando mais uma vez, o poder de Deus, o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão do Espírito. Aleluia! A marca da aliança. Essa é uma marca, irmão, que você não pode esquecer em nenhum segundo da sua vida. Porque o dia mal vai vir para mim, para você e para todos, infelizmente. E nós não queremos perder, só que a perda vem muitas das vezes. E é nesse momento, quando nós identificamos, seja no momento da perda, no momento do luto, ou no momento da fartura, o compromisso dele permanece o mesmo. A aliança dele permanece a mesma. E quando nós vemos a história de um casal que está há muitos anos casado, nós admiramos isso e isso é uma inspiração para nós. Porque até mesmo em nosso meio está se tornando algo raro. Misericórdia. E nós precisamos mudar isso, a realidade do nosso país. Sem divórcio, sem brigas, sem traumas. Nós queremos restaurar isso através dessa aliança que nós temos. Uma aliança que não é mais do lado de fora, agora a aliança é do lado de dentro. E esse texto fala sobre um grupo de pessoas que estavam debaixo da promessa de Deus, pessoas que têm entendido a importância da salvação. Então Deus ele fala assim, debaixo dessa unção da permanência, eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. E não foi um encontro de uma pessoa, foi um encontro de centenas de pessoas com o Espírito Santo, onde mudou a vida deles para sempre. A marca da aliança é a marca que simboliza a marca da reconciliação.
Permaneça no lugar onde você é valorizado. O reino de Deus começa a ser ativo em você e tudo começa a fluir novamente quando você valoriza a marca da aliança. Como eu falei de um casal que está casado há muitos anos, ali às vezes ele vai tentar tirar a aliança, ele não consegue porque às vezes o dedo está um pouquinho mais inchado, ou ele ganha uns quilinhos a mais. Mas quando ele consegue, isso não é só o homem não, às vezes é com a mulher também, tá? Às vezes ele consegue tirar a aliança, aí ele vê que o local onde a aliança estava está numa cor diferente. Uma tonalidade diferente. Por quê? Porque mesmo sem aquela aliança, a pessoa continua sendo marcada por aquela aliança. E essa aliança, ela deixa marcas em nós. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos. A gente não encerrou, mas eu quero que você pense na sua vida. Quais são as marcas que você enxerga em você hoje? Se eu perguntar sobre o seu nome, irmão. Eu não vou citar nomes aqui, mas você fala, quem é tal fulano? Quais serão as marcas que as pessoas falam a seu respeito, ao meu respeito? O que será que o Senhor Jesus, Ele olha para mim e para você, Ele fala assim, esse meu filho aí, as marcas dele são incríveis. Ele tem marca de aliança, esse tem marca de compromisso. Quais são as marcas que o Senhor tem marcado você? Pode abrir os olhos, irmão. É uma reflexão isso. Então esse encontro com o Espírito Santo, ele promove sede e fome insaciável pela presença dele, irmão. Eu não sei quando foi a última vez que você chorou na presença do Espírito Santo. Eu não sei quando foi a última vez que você se derramou diante do Espírito Santo. Mas ele está disponível nesse lugar hoje. E ele continua marcando pessoas nesse lugar. Ele quer marcar a sua vida, irmão. Ele quer marcar a sua vida. Uma das orações que nós podemos fazer para receber tudo isso, claro que é primeiro reconhecer que nós precisamos dessa mudança, é perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Porque já não conseguimos mais sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Perdão, Senhor, por todas as vezes que o Senhor quis falar comigo e a minha resposta foi não. Perdão, Senhor, por todas as vezes que o Senhor quis entregar algo tão lindo nas minhas mãos e eu fiquei de braços cruzados falando, isso não é para mim. Perdão, Senhor. Só que Deus vem com a aliança sobre nós, mostrando o compromisso que Ele tem, onde céus e terra se passarão, mas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo jamais passarão. Deus, Ele tem aliança comigo e com você, irmão. E o que nós estamos fazendo com essa aliança? O que nós estamos fazendo com essa aliança? E todas essas marcas se resulta em uma marca somente, que é a última, que a gente vai compartilhar, que é a marca da cruz. Tudo vai nos direcionar para a cruz. Porque a cruz, ela simboliza a morte e ela simboliza a vida. Simboliza a morte para aquele que rejeita e simboliza a vida para aquele que aceita o sacrifício de Jesus e fala assim, agora a minha vida vai ser mudada daqui para frente. Todas as vezes que nos encontramos com Deus, algo em nós precisa morrer. Todas as vezes que nos encontramos com Deus, algo em nós precisa morrer. Só que quando nós aceitamos essa morte, disso que o Senhor está pedindo, Ele gera vida nessa mesma área que nós estamos tendo que entregar para o Senhor. E o que acontece quando nós morremos nessa área e o Senhor opera e gera vida? Nós adquirimos porção dobrada e dupla honra. Mas só para quem morre. Só para quem nasce de novo. Só para quem tem aliança com Deus. Só para quem está debaixo da promessa dEle. Só para quem sabe quem é em Cristo Jesus e não negocia os seus princípios por nada. Por isso que o texto de Cantares fala, o seu amor é melhor do que o vinho. Por isso que todos te amam. Por isso que todos te desejam, porque o Senhor é o mais belo, é o mais amado entre todos. O seu amor é melhor do que tudo. Um Deus que se apresenta de acordo com a nossa necessidade, mas Ele vai muito, muito, muito além da minha compreensão humana, que é limitada.